Olá! O assunto de hoje é planejamento financeiro. Eu vou te explicar de forma simples e objetiva como criar um planejamento financeiro de curto prazo para o seu negócio. O planejamento financeiro é fundamental para a sobrevivência e o crescimento do seu negócio. E é só a partir dele que você conseguirá controlar suas finanças, tomar decisões estratégicas, gerir seu fluxo de caixa e aí sim ter um crescimento sustentável. Falaremos então sobre estratégias para planejar e gerenciar as finanças de curto prazo do seu negócio. Falaremos sobre fluxo de caixa, orçamento operacional e contas a pagar e receber. Vamos começar? Gestão de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o que mantém o negócio funcionando e é a sua gestão eficaz que permite o sucesso a longo prazo. Controlar e entender o fluxo de caixa é essencial para garantir que a empresa mantenha suas operações, aproveite oportunidades de crescimento e esteja sempre preparada para enfrentar desafios financeiros. E o fluxo de caixa, ele é crucial para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para manter suas operações diárias. É ele que assegura que a empresa poderá pagar contas, salários, fornecedores e outras despesas operacionais sem interrupção das suas atividades. Bastante teórico isso, né? Mas calma, a gente já vai falar um pouquinho mais prático e aí vai ficar mais fácil trazer isso para a realidade do seu negócio. E como se faz então a gestão do ciclo financeiro? Bom, entender as entradas e as saídas de caixa é um dos primeiros passos, porque isso sim vai te permitir otimizar processos, daqui a pouco acelerar o recebimento de algum cliente, negociar prazos mais longos com fornecedores e aí melhorar sua posição financeira. Se você não tiver a visão do que está acontecendo, dificilmente você conseguirá saber que atitudes tomar. Bom, então vamos a algumas dicas práticas de como fazer isso tudo. Primeiro, monitore o seu fluxo de caixa regularmente. Conforme o volume de transações da sua equipe, defina se esse monitoramento deve ser diário ou semanal. Utilize softwares de gestão, planilhas para um controle mais detalhado. Mantenha um fundo de reserva, um valor, tá? Para cobrir despesas inesperadas, aquelas coisas que a gente não prevê e que acabam acontecendo e que geralmente tem um dispêndio financeiro. Acelere as receitas, implemente algumas políticas de cobrança, monitore de perto como estão as contas que estão entrando. Se os clientes estão pagando dentro do prazo, se não estão pagando dentro do prazo, que ações você deve tomar para que isso aconteça? Planeje antecipadamente. Crie previsões para os próximos meses e, se possível, para o próximo ano. Periodicamente revise contratos, negocie com seus fornecedores. Verifique termos que favoreçam o seu fluxo de caixa. Verifique prazos, daqui a pouco tem alguma coisa que você está pagando num prazo muito curto, isso é muito comum. Ou tem valores que você paga que, se você conversar lá com o seu fornecedor, você pode negociar por um pouquinho menos. Isso tudo vai melhorando o seu caixa, certo? Bom, orçamento operacional. O orçamento operacional, ele é uma das ferramentas essenciais para você gerir o seu fluxo de caixa, que é o que acabamos de falar. Ele representa o plano detalhado de receitas e despesas previstas para um período específico. Vamos dizer que você está planejando o seu ano. Tem várias despesas que você já sabe que elas acontecem sempre. Então, prever essas despesas, colocar elas em um papel, em um documento, em um planejamento, é fazer o seu orçamento. Ali, as despesas, as receitas, todas devem estar previstas. E isso vai permitir que a sua empresa tenha um planejamento com base em informações realistas. Dá uma olhada no que aconteceu nos últimos anos ou até no último ano, né? É uma forma assim de você visualizar a realidade da sua empresa. E aí você tem condições de determinar formas de controlar os custos operacionais, identificar quais as áreas da empresa que precisam de mais recursos, onde é possível reduzir gastos. Avalie o desempenho real da sua empresa, comparando os resultados. Resultados com o mês de abril deste ano com o mês de abril do ano passado, ao mês de junho deste ano
mês de junho do ano passado. Tem épocas que fala-se muito, né, em sazonalidade, muitas áreas têm sazonalidade. Tem épocas do ano que realmente você sabe que você vai vender muito pouco, que vai ficar mais parado. E isso é o seu histórico para você planejar o ano seguinte, prevendo um fluxo de caixa de acordo com as entradas. Porque mesmo que às vezes a entrada financeira diminua, né, como eu disse, por períodos de sazonalidade, ainda assim tem despesas fixas que não mudam, né? Elas continuam elevadas. Então, na prática, você precisa ter o dinheiro para pagar elas, mesmo que não esteja entrando todo aquele recurso. Bom, vamos também aqui a mais algumas dicas práticas. Comece estabelecendo quais são as suas metas financeiras. Quais são as metas específicas para este período? Como eu disse, pode ser o período de um ano. Se para você prever um ano é muito difícil, comece por 6 meses. Comece com os prazos um pouco menores, mas comece. Verifique o que você precisa de aumento de receita, de redução de custos. Se for o caso, melhore a sua margem de lucro. Isso também é importante. Quando as informações estão juntas, estão ali, é mais fácil você verificar. Poxa, acho que eu estou vendendo isso aqui quase de graça. Acho que eu estou dando o meu tempo. Esse serviço não está se pagando. Então, faça isso. Analise as informações e, se for o caso, melhore sua margem de lucro. Verifique os seus indicadores de desempenho. Defina quais são eles. Tem um vídeo que eu falei sobre KPIs, tá aqui no canal. Ali tem algumas informações sobre quais são os KPIs, quais são os indicadores mais utilizados. Claro que cada área vai ter os seus, mas é possível você ter algumas ideias de quais utilizar. E a partir deles é possível você verificar a progressão em relação a metas e ao alcance dessas metas. Antes a gente falou já, né, sobre dar uma olhada em dados históricos. Dá uma olhada nos dados financeiros dos períodos passados e determine metas de crescimento, porque a gente também precisa determinar metas de crescimento para que realmente o crescimento aconteça. Considere todos os fatores que envolvem o seu negócio. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre contas a pagar e contas a receber, que são os componentes críticos de uma gestão de fluxo de caixa de qualquer empresa. Eles representam as obrigações financeiras que a empresa tem e os valores que ela tem a receber de seus clientes. E um controle eficaz de contas a pagar é essencial para evitar atrasos que podem resultar em juros, multas e prejudicar o seu relacionamento com os fornecedores. Mantendo o controle rígido sobre as contas a pagar, a empresa consegue prever quando as saídas de caixa ocorrerão e garantir que haja dinheiro suficiente para cumprir essas obrigações, evitando assim problemas de liquidez. O tempo, às vezes, que a gente leva para receber alguns pagamentos, ele afeta diretamente a liquidez da empresa. Então, se os clientes demoram para pagar, isso pode criar problemas de fluxo de caixa, mesmo que a empresa esteja registrando boas vendas. Já parou para analisar isso aí na sua empresa? Eu estou vendendo bem, mas eu nunca tenho dinheiro. Como estão os seus recebimentos? Estão conforme previsto? Estão de acordo? Vamos a algumas dicas também sobre esse item. Bom, vamos pensar então que a empresa está com algumas dificuldades financeiras no seu contas a pagar. Qual a sugestão que eu daria? Negocie prazos favoráveis. Pode ser um prazo que coincida, né, com o período de entrada de receitas, ou até, se a empresa está com um bom fluxo de caixa, ela pode antecipar pagamentos e aí sim combinar descontos por pagamentos antecipados. Uma coisa que eu sugiro muito, que sempre ajuda, é a automatização de processos, principalmente no contas a pagar e no contas a receber. Existem softwares de gestão que automatizam o processamento de pagamentos, evitando erros, garantindo que as contas sejam pagas no prazo. Você pode configurar alertas automáticos para lembrar dos vencimentos das contas, garantindo então que você não perca prazos importantes. Tem essa questão de que às vezes o dinheiro entra amanhã, mas a conta vence hoje e só de hoje para amanhã já deu juros. Se é um fornecedor que você tem liberdade para negociar, pedir um dia a mais de prazo, faça isso. Liga para ele, negocia, pede um prazo até amanhã. Ele suspende juros, suspende multa e você ganha esse valor aqui no meio, né? Contas a receber. Crie critérios para concessão de crédito. Estabeleça limites de crédito conforme a capacidade de pagamento de cada cliente.
Envie faturas imediatamente após a prestação de serviços ou a venda de produtos. Isso é uma falha que eu vejo acontecer com enorme frequência. As pessoas têm vergonha de cobrar os seus serviços e produtos, as pessoas têm vergonha de passar o boleto, de passar a conta Pix. Como assim? Você está entregando o que a outra pessoa pediu. Você tem direito e dever de cobrar o seu serviço ou o seu produto. Faça isso imediatamente. Organize o seu fluxo financeiro. Já aconteceu de um cliente que eu atendi agora há pouco tempo, que eles estavam totalmente desorganizados com relação a contas a receber. Nossa, passava às vezes 10 dias para mandar uma cobrança para um cliente. E sempre com problema de fluxo de caixa. Pagando juros porque não tinha dinheiro no caixa. E com um monte de dinheiro na rua para receber. E nem era um cliente que não queria pagar, era um cliente que não tinha sido cobrado. Então, às vezes, essas distrações, elas geram um impacto financeiro bem significativo na empresa. E algo de extrema importância. Gere relatórios regulares de contas a receber para monitorar os pagamentos pendentes. Se você tiver uma política de cobrança eficaz, que inclua lembretes automáticos, chamadas telefônicas se necessário, cobranças nos prazos corretos, a previsão é que você tenha cada vez menos problemas de entrada de dinheiro no seu caixa. Também é possível aqui automatizar, usar um sistema de faturamento automático para enviar faturas e lembretes de forma automática para o seu cliente, porque às vezes há pessoas que são sim desligadas. Eu já ouvi isso muitas vezes. O dinheiro estava lá na conta, eu esqueci. O dinheiro estava lá na conta, eu esqueci. Aquela pessoa está pagando juros, daqui a pouco para ti era muito importante ter recebido hoje, né? Então, vai mandar um lembrete, muitas vezes vai trazer, inclusive, uma satisfação para o teu cliente. Comece o quanto antes, você vai ver os resultados, certo? Muito obrigada por nos acompanhar aqui no canal. E se ainda não curtiu esse vídeo, já curte e nos segue para aproveitar conteúdos como esse. Até mais!